Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Ó, nesse vídeo é uma continuação dos nossos vídeos sobre e-mails e aqui nesse vídeo especificamente eu vou ensinar você, uma vez capturar os dados do e-mail, qualquer que seja o dado, seja o próprio endereço de e-mail, seja o assunto ou o próprio corpo do e-mail, nós vamos armazenar esses dados num arquivo Excel. Digamos que você tenha que gerar um tipo de relatório da sua caixa de e-mail. Então eu vou te ensinar como você pode armazenar esses dados dentro de um arquivo Excel. Beleza? Então bora lá? Então pessoal, aqui nós vamos criar um novo projeto. Vamos aguardar o UiPath abrir toda a aplicação. Aqui carregar o projetinho e nós vamos na opção Process e aqui nós vamos criar relatório, dados, e-mails. Esse vai ser o nome do nosso projeto. Então aqui na descrição realiza o armazenamento dos dados de e-mail em um arquivo Excel e vamos criar. E aqui ele vai adicionar todas as dependências e vamos criar. Legal, pessoal. Uma vez que ele carregou todas as atividades aqui, nós vamos arrastar uma sequence. Nós vamos escrever aqui gerar relatório Excel e nós vamos pegar a atividade get e map mail messages. Então aqui vamos querer da folder inbox, nós vamos colocar a porta 993, o server nós vamos digitar aqui é o imap.gmail.com, aqui é o e-mail que nós vamos utilizar, que é do mrrobot.rpa@gmail.com e a senha aqui que nós vamos utilizar, você vai ter que colocar da sua aplicação aí, e aqui eu vou colocar uma e posteriormente carregar isso, eu vou jogar numa lista de e-mail tudo que eu desejo, list underline e-mails. E aqui, pessoal, eu vou ignorar essa seleção porque eu quero todos os e-mails, não quero apenas os e-mails não lidos. Então, vou dar um salvar aqui e a nossa parte de capturar o e-mail está correta. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos trazer uma atividade que chama Build Data Table. Essa atividade, essa mesmo. Porque essa atividade ela vai construir um padrão de colunas dentro da nossa variável do tipo data table que nós vamos criar, que vai receber esse padrão de colunas que nós queremos. Que colunas são essas, pessoal? São as colunas que nós vamos gerar no nosso relatório. Então nós vamos clicar aqui em data table e o primeiro nome da coluna nós podemos dar um editar aqui no lápis. E aqui nós vamos colocar, por exemplo, assim, endereço underline e-mail. Beleza. Aqui nós não vamos deixar com nenhum valor default, vamos permitir nulo, string e ok. Então aqui nós vamos deletar essa linha que vem por padrão e na nossa segunda coluna nós também vamos colocar endereço e vamos falar que nós queremos o assunto. Então nós vamos colocar aqui assunto e-mail, assunto underline e-mail e o tipo da nossa coluna também será string. E aqui nós vamos colocar 100 e vamos dar um ok. Beleza. E também vamos adicionar mais uma coluna, pessoal, clicando aqui no mais. E aí aonde nós vamos querer corpo underline e-mail. E nós vamos colocar aqui 100 e salvar. Beleza, pessoal. Então aqui, o que nós vamos fazer? O que nós estamos falando? Nós vamos colocar cada um desses dados que vai vir dos nossos e-mails dentro da nossa variável que vai receber essa estrutura. E posteriormente nós vamos gerar o nosso arquivo Excel. Mas vamos por partes. Vou dar o OK aqui. Aqui no output eu vou clicar aqui e vou dar um Ctrl K. E aí nós vamos digitar dt report relatório e-mail. E posteriormente, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer um loop aqui, um for each. Nós vamos trazer ele até aqui. E aí, nesse for each, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a nossa lista de e-mails. Então, para cada e-mail que vier aqui, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos adicionar essas informações de cada e-mail dentro da nossa data table. Então, como que nós fazemos isso? Nós vamos arrastar uma atividade que chama add data row. Então, dentro de add data row, nós vamos colocar aqui a tabela, ou seja, a data table, que nós queremos adicionar os dados dos e-mails que nós capturamos.
E aqui, nessa opção Row, nós vamos abri-lo. Nós vamos abrir chaves. E aí, dentro de chaves, pessoal, nós vamos colocar exatamente na sequência, os valores exatamente na sequência que nós criamos lá no nosso build data table. Então, se eu dar um cancelar aqui, ó, vier aqui, o que nós temos como sequência? Endereço e-mail, assunto e corpo do e-mail. Então, é exatamente nessa sequência que nós devemos colocar se nós formos utilizar essa opção Add Data Row. Desculpa. Por quê? Porque ela vai adicionar cada valor de acordo com a posição de cada campo. Então, se nós abrirmos chaves aqui, nós vamos inserir, por exemplo, o endereço de e-mail. Então, nós vamos colocar, como nós estamos dentro do nosso loop, a nossa variável que é a current mail message, ponto, vai ser sender email address, nós vamos colocar uma vírgula e depois eu vou copiar aqui para ficar mais fácil e após a vírgula vou colar, vou dar um ponto. E aí qual que é o próximo dado, né, que nós devemos colocar, que é o assunto. Então é o assunto. E aí nós vamos dar uma vírgula. E aí o próximo que nós vamos colocar é o corpo do e-mail. Tá certo, pessoal? Então aqui nós vamos dar um save. E aqui nós temos a nossa lógica já estruturada. Então, primeiramente, nós capturamos a lista de e-mail. Aqui nós construímos o modelo de relatório, de tabela, né, que nós queremos aqui dentro da nossa variável data table. Então, a nossa variável ela já está dentro dessa estrutura. E aí, conforme nós vamos passando por cada e-mail capturado, nós vamos adicionando cada informação dentro da nossa data table, da nossa variável tipo data table. E aí, o que nós queremos fazer, pessoal? Nós queremos escrever esses dados no arquivo Excel. Então, aqui nós vamos vir nas nossas atividades, vamos pegar aqui um Excel Application Scope. Pessoal, sempre use o Excel Application Scope como boas práticas quando você for trabalhar com as versões clássicas, porque ele tem a possibilidade de trabalhar e fechar a instância do workbook, tá certo? Então, na onde nós vamos escrever, pessoal? Vamos escrever o arquivo propriamente dentro da raiz do nosso projeto. E para que isso seja possível, nós vamos colocar aspas duplas aqui e vamos colocar um nome de relatório e-mail.xlsx. Tá certo? E qual atividade a gente escreve, pessoal? Nós escrevemos vamos escrever aqui e vamos trazer esse cidadão até o escopo do nosso Excel Application Scope. E aqui dentro dessa atividade nós vamos digitar a nossa data table. E aqui nós queremos o que? Nas propriedades, que ele digite com o cabeçalho. E aqui na aba vamos dar um nome um pouco mais bonito. Relatório, underline, e-mail, dentro de aspas duplas, claro. E ele vai escrever a partir da célula 1. E aqui, nessas propriedades, não precisa ser visível. Aqui pode criar se não existir. Nesse caso, se ele não existir, ele tem que criar. No nosso output, nós vamos criar uma variável. Vamos dar um Ctrl+K e digitar WB relatório. E, posteriormente, nós vamos jogar uma atividade chamada Close Workbook. E nós vamos passar aqui a nossa variável do tipo Workbook que nós criamos para fechar a instância. Vamos ver se funcionou, pessoal? Então, aqui, só recapitulando rapidamente. Com o getMap, pegamos todos os e-mails que nós queríamos. E aí nós vamos pegar aqui a lista de e-mails, de todos os e-mails que vão estar na caixa. E para cada um deles, ele tem que digitar ali todas aquelas informações que nós capturamos e adicionamos dentro da nossa data table aqui dentro do loop. Tá certo? Vamos executar? Aí, pessoal, ele aqui lhe deu um erro porque a quantidade de informação que está vindo em algum dos e-mails está excedendo o limite que nós colocamos para essa coluna. Então, aqui nós vamos ajustar isso para que não ocorra esse erro. Então, pessoal, esse erro ocorre porque a quantidade de caracteres que vem dentro de um e-mail, ela pode ser variável, porque, por exemplo, esse primeiro e-mail, o corpo do e-mail só tem escrito segue em anexo arquivo de aprovações. Porém, se nós pegarmos, por exemplo, esse outro e-mail, ele já tem muito mais caracteres. Então, como isso pode ser variável, só para título de conhecimento aqui e para a gente conseguir completar o nosso exercício, nós vamos configurar aqui o campo corpo do e-mail dentro do build data table. Nós vamos editar, ele estava como 100. Nós vamos colocar ele
como 10 mil. Já para um valor absurdo, porque nós não sabemos a quantidade. Então, 10 mil, então é o máximo que ele vai obter aqui e ele vai pegar todas as informações. Então, colocando um valor alto para ele ignorar e não dar esse erro aí por quantidade, tá certo? Então, vou dar o OK e vamos executar novamente, tá? Então, vou dar o Run e aí ele tem que pegar todos os e-mails e gerar o relatório para nós dentro da raiz do nosso projeto, da pasta raiz do nosso projeto. Então, vamos ver se ele gerou. Vou arrastar para cá e aqui no Output parece que não deu nenhum erro. Então, vamos aqui na nossa pasta e tá aqui, ó, criar relatório dados, relatório e-mail. Então, ele gerou. Vamos abrir esse arquivo e ver como que saiu. Ah lá, pessoal. Como tem bastante informação no corpo do e-mail, nosso arquivo fica um pouco bagunçado, mas vamos ajeitar ele aqui para a gente poder visualizar. Você pode selecionar aqui, ó, clicar nesse lugarzinho aqui e clicar entre uma coluna ou outra para ele expandir e visualizar. Então, ó, o primeiro e-mail foi do D. Collins, o assunto foi arquivos pedido aprovação e o corpo do e-mail. Aqui, o segundo e-mail foi do Mr. Robot, relatório aprovação, e aqui tudo que veio no corpo do e-mail. E os e-mails Google, né, aqueles alertas de segurança, também estão todos aqui, inclusive eles que são os maiores e-mails que estavam crashando lá na nossa coluna. Então, pessoal, essa é a ideia aqui, você poder trazer, e se você tem alguma necessidade dentro do seu projeto, essa é uma boa maneira de você capturar e armazenar dados de e-mails no arquivo Excel. Claro que aqui não está, o relatório não está bem formatado, não está tratado, mas você poderia estar, claro, gerando a partir de um template, já criar um template disponível que possa ser reutilizado pela automação. E aí ele preenche os dados sobre esse template de acordo com a necessidade de cada projeto. Tá certo? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Como gerar um relatório a partir dos dados que vêm do e-mail. Espero que esse conteúdo possa te ajudar dentro do seu projeto aí ou no seu conhecimento e tenha agregado algo muito importante para você. Espero vocês no próximo vídeo. Até logo!